Olá, o título do meu trabalho é Produção de biogás com resíduos da mandioca hidrolisados por tratamento hidrotérmico autocatalítico. Meu nome é Márcio Ricardo Graf, meu orientador é o professor Dr. Silvio César Sampaio e meus co-orientadores são a professora doutora Dilcemara Cristina Zenatti e o pós-doutor Paulo André Cremonês. Introdução. A mandioca serve de alimento para mais de 700 milhões de pessoas em todo o mundo. As vantagens da mandioca é que as suas raízes são altamente calóricas e é uma planta que pode ser cultivada em solos pobres, usando poucas quantidades de fertilizantes, defensivos e água. Ela é plantada na América Latina, na África e na Ásia, cultivada em mais de 90 países. Em 2019, foi cultivada em todo o mundo em torno de 303 milhões de toneladas de raízes de mandioca. Na região tropical, a mandioca é a terceira cultura mais relevante, ficando atrás somente do milho e do arroz. É usada principalmente como alimentação humana, ração para animais e possui várias aplicações na indústria, entre elas na indústria farmacêutica. Com o desenvolvimento e o crescimento da agricultura, os resíduos lignocelulósicos estão se tornando cada vez mais baratos e abundantes. Entre eles está o resíduo sólido gerado no processamento da mandioca, ou seja, o bagaço. Os resíduos lignocelulósicos podem ser utilizados na produção de biocombustíveis. Por isso, cada vez mais a produção agrícola está ligada com a produção de energia, pois é uma maneira de aumentar a lucratividade dos agricultores e ainda reduzir os impactos ambientais. Esse é o fluxograma do processamento da mandioca para a geração de fécula e seus resíduos. A coluna da esquerda são os recursos naturais. No centro são as etapas do processamento da mandioca e à direita os resíduos que são gerados. O fluxograma se inicia na colheita, que ocorre ainda no campo, e na recepção das raízes, daí já na indústria. Na sequência, as raízes, que é um recurso natural, são limpas, utilizando água, que é um outro recurso natural, e são descascadas. Nessa etapa, origina-se os resíduos cascas e lavagem e água de lavagem. No retângulo abaixo, ocorre a lavagem das raízes, que utiliza o recurso natural, que é a água, e origina também a água de lavagem. Depois da lavagem, ocorre a trituração. Em seguida é a prensagem, que dá origem ao bagaço e à manipoeira, sendo que a união da manipoeira com a água de lavagem dá origem à água residuária do processamento da mandioca, que serão os resíduos muito citados nesse trabalho. Na sequência, ocorre o peneiramento, que dá origem à crueira. A penúltima etapa é a torração, que usa o recurso natural, que é a lenha, como fonte de energia térmica, e origina os resíduos particulados e as cinzas. E na última etapa ocorre o esfriamento e o ensacamento da fécula. Então, o motivo de apresentar esse fluxograma é demonstrar onde são gerados esses dois principais resíduos, que é o bagaço e a água residuária do processamento da mandioca. Se esses resíduos forem descartados inadequadamente no meio ambiente, sem um tratamento prévio, eles podem causar graves danos ao meio ambiente, prejudicando a qualidade do ar, água e do solo. Na foto da esquerda em cima, temos o bagaço e na parte de baixo a água residuária. Nesse slide, irei apresentar estimativas relacionadas à quantidade desses resíduos, que é gerado por ano, com o objetivo de mostrar a importância de darmos atenção aos mesmos.
Usando os dados do CEPIA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, no ano de 2021 foi produzido 636,21 mil toneladas de fécula de mandioca. Segundo Martinez, para se produzir 250 quilogramas de fécula, é necessário 1 tonelada de raiz de mandioca. Com esses dados, pegando a quantidade de fécula gerada, dividida pela quantidade de fécula gerada por tonelada de raiz processada, encontra-se que a quantidade de raiz necessária para a produção de fécula em 2021 é de 2,54 milhões de toneladas de mandioca para a produção de fécula. E sabendo que, segundo Martinez, cada tonelada de raiz processada gera 930 kg de bagaço, pode-se estimar que em 2021 foi gerado em torno de 2,36 milhões de toneladas de bagaço, com 85% de umidade. Isso considerando somente as fecularias. Sendo que o bagaço, devido ao seu elevado teor de umidade, é difícil de ser transportado e armazenado, devido à sua curta vida útil. Agora, na figura de baixo e no quadro de baixo, é referente à água residuária do processamento da mandioca. Como já mencionei, no ano passado foram necessárias 2,54 milhões de toneladas de raízes de mandioca, de acordo com o que foi produzido, de acordo com o que foi produzido em fécula. Daí, segundo Barana, cada tonelada processada para geração de fécula produz em torno de 600 litros de manipoeira. Aí, multiplicando a quantidade de raiz processada com os litros de manipoeira, estima-se que no ano passado foi produzido em torno de 1,52 bilhões de litros de manipoeira nas fecularias. Daí, outro dado que encontrei foi que, segundo Castro e Moreira, das empresas que processam raiz de mandioca, 9,5% delas são fecularias e 50% delas são farinheiras. Então, fazendo um comparativo e tentando não errar para mais, pode-se dizer que as farinheiras processam 5 vezes mais mandioca que as fecularias. Mas as farinheiras, elas geram metade de manipoeira que é gerado nas fecularias, por tonelada de raiz processada. Ou seja, em torno de 300 litros de manipoeira por tonelada de raiz processada. Com isso, pode-se estimar que as farinheiras no ano passado geraram em torno de 3,81 bilhões de litros de manipoeira. E somando as duas indústrias, chega-se a quantidade de 5,33 bilhões de litros de manipoeira, só no ano passado. O potencial poluente da manipoeira é o ácido cianídrico, sendo que as fecularias geram em torno de 80 partes por milhão de HCN, enquanto que as farinheiras geram em torno de 140 partes por milhão de HCN. Para se ter um comparativo do quanto a manipoeira é poluente, a manipoeira ela polui 25 vezes mais que o esgoto doméstico. Até agora eu abordei o problema número 1, que são os resíduos do processamento da mandioca. A partir de agora, então, irei abordar o problema número 2, que está relacionada à matriz energética, tanto mundial como a brasileira. Ambas são predominantemente não renováveis e causam poluição do ar e contribuem com o aquecimento global. Essa é a matriz energética mundial de 2019, que está numa situação um pouco pior ainda que a brasileira. Se nós somarmos a quantidade, o percentual da matriz energética que é composta por carvão, gás natural, nuclear, petróleo, chegamos ao percentual de 85,9% das fontes que são fontes não renováveis. E a matriz energética brasileira de 2020, também se nós somarmos aqui petróleo, derivados, nuclear, carvão mineral, gás natural
e outras fontes não renováveis, nós chegaremos ao percentual de 51,7% como fontes não renováveis. Essa é uma imagem com as etapas para a geração de biogás através da digestão anaeróbia, utilizando a biomassa lignocelulósica. Essa é uma maneira de contribuir com a solução dos dois problemas apresentados anteriormente, que é a utilização dos resíduos da mandioca, o bagaço e a água residuária. Então, assim, utilizar eles, ao invés de descartar inadequadamente no meio ambiente, utilizar eles na geração de energia através da produção de biogás, por digestão anaeróbia. Então, é uma maneira de contribuir para aumentar as fontes renováveis nas matrizes energéticas e reduzindo, consequentemente, as fontes que têm como origem o petróleo. Então, nós temos bem à esquerda a biomassa lignocelulósica, que pode ser o bagaço da mandioca, bagaço da cana-de-açúcar, grama, entre outros tipos de resíduos lignocelulósicos. A lignocelulose é um dos recursos da biomassa mais abundantes e renováveis do mundo, o que torna ideal para a produção de biocombustíveis. Esses resíduos são compostos de celulose, lignina e hemicelulose. A lignina, na natureza, ela tem a função de proteger as plantas de ataques biológicos e químicos, formando uma barreira limitando o acesso dos micro-organismos sobre a celulose e a hemicelulose. Porém, para que ocorra a digestão anaeróbia, que é o que a gente quer, através da gerar biogás, o que nós queremos é que ocorra o ataque dos micro-organismos na biomassa lignocelulósica. Por isso, é necessário que os resíduos lignocelulósicos passem por um pré-tratamento para aumentar a biodegradabilidade. Esse pré-tratamento pode ser físico-químico ou biológico. Na sequência, eu irei abordar mais sobre esses tipos de pré-tratamentos. Após a biomassa passar por um pré-tratamento, ela origina a biomassa lignocelulósica pré-tratada, ou também podemos chamar de hidrolisado, que juntamente com o inoculante, que no nosso caso será a água residuária da suinocultura, um inoculante que tenha bastante bactérias anaeróbias e bastante nutrientes, junta-se os dois e é colocado dentro do biodigestor, para que ocorra a degradação da matéria orgânica. A biodigestão ela ocorre em 4 diferentes etapas. A primeira etapa é a hidrólise, na qual as bactérias hidrolíticas transformam compostos complexos em compostos simples. A segunda etapa é a acidogênese. Nessa etapa, as bactérias acidogênicas agem formando álcool e ácidos láticos e ácidos graxos. Depois vem a terceira etapa, que é a fase da acetogênese. Nessa, as bactérias acetogênicas formam ácidos acético, hidrogênio e gás carbônico. E a última etapa é a etapa da metanogênese, na qual as árqueas metanogênicas formam o metano. Então, na saída do biodigestor é gerado o digestato, que pode ser utilizado como biofertilizante, e o biogás, que é o que nós mais queremos. Ele pode ser utilizado como energia térmica, ou seja, calor, energia mecânica, energia elétrica e produção de biometano, que após passar por um processo de purificação, o biometano pode ser utilizado em veículos. Existem alguns fatores que afetam o processo da biodigestão anaeróbia. São eles a temperatura, o pH, a acidez e a alcalinidade, o teor de sólidos, a quantidade de matéria orgânica, o tempo de retenção hidráulica e a composição dos substratos e o inóculo. Conforme citei anteriormente, os resíduos lignocelulósicos eles precisam passar por um pré-tratamento para facilitar o acesso dos micro-organismos à celulose e à hemicelulose.
Existem diversos tipos de pré-tratamentos. Os físicos, que baseiam-se em reduzir o tamanho das partículas através da moagem, por exemplo. Outro pré-tratamento é o químico, que se baseia em ataques de produtos químicos nos resíduos lignocelulósicos. Tem o tratamento físico-químico, que é a junção entre o físico e o químico. E no caso é esse que é um dos focos desse trabalho. É o tratamento mais especificamente que nós utilizaremos é o tratamento hidrotérmico. E por último existe o pré-tratamento biológico, que baseia-se na utilização de micro-organismos e enzimas. Então nessa tabela nós percebemos tem várias vantagens e desvantagens cada pré-tratamento. Sendo que no nosso trabalho abordaremos então o tratamento hidrotérmico, que tem as vantagens que ocorre a hidrólise da hemicelulose lignina e a destruição da estrutura da celulose. E como desvantagens, ele tem o alto consumo de água e o alto consumo energético, sendo que uma das ideias desse trabalho é realizar um pré-tratamento hidrotérmico, substituindo ao máximo a água pela água residuária do processamento da mandioca. Então, assim, é um jeito de reduzir essa desvantagem. E uma das principais vantagens do tratamento hidrotérmico, e que não consta nessa tabela, é que ele utiliza somente água. Então, ele não é tóxico. Esse tratamento ele não utiliza ácidos ou bases, que são caros e são perigosos. O tratamento hidrotérmico ele também não tem custos extras para separar ou neutralizar os solventes. Nessa tabela, nós temos na primeira coluna os tratamentos, na segunda os substratos, terceira coluna os resultados e na quarta as referências. Esses trabalhos eles são semelhantes ao trabalho que nós estamos propondo em fazer. Esses trabalhos circulados são os tratamentos hidrotérmicos, que é parte do trabalho que nós queremos fazer. E nessa parte de baixo são trabalhos que realizaram digestões anaeróbias. A parte em comum de todos esses trabalhos é que eles utilizaram como substrato resíduos lignocelulósicos, que é o que nós vamos fazer, né? Os tratamentos hidrotérmicos eles tiveram como resultado os açúcares redutores, sendo que também na primeira etapa do nosso trabalho nós chegaremos no rendimento de açúcares redutores. Só que os trabalhos de cima eles não fizeram a digestão anaeróbica, não chegaram na produção de biogás. E nos trabalhos de baixo eles chegaram no biogás, metano, hidrogênio, né, que nós queremos também produzir biogás. Porém, esses trabalhos eles não fizeram o pré-tratamento, nenhum tipo de pré-tratamento, né, que nós faremos o pré-tratamento hidrotérmico. Esses dois trabalhos são os mais semelhantes ao nosso trabalho proposto, pois eles se baseiam também no reuso da água em tratamentos hidrotérmicos. Porém, nenhum desses usou especificamente o bagaço da mandioca e a água residuária do processamento da mandioca. O primeiro usou somente palha de mandioca e o segundo utilizou a cana-de-açúcar, o bagaço da cana-de-açúcar. Então, esses trabalhos servirão de base, de referência para o nosso trabalho. Por exemplo, na parte do hidrotérmico, percebemos que em vários trabalhos houve a razão sólido líquido ideal a de 10%. Então, nós estamos colocando na faixa central lá os 10% da razão entre o bagaço e os líquidos, que serão a água e a água residuária do processamento da mandioca. Também o tempo e temperatura dos tratamentos hidrotérmicos, também os trabalhos anteriores servirão como base. Objetivo geral.
O objetivo geral do trabalho será avaliar a produção de biogás por digestão anaeróbia dos resíduos do processamento da mandioca, ou seja, do bagaço despolimerizado e da água residuária. Os objetivos específicos serão, no tratamento hidrotérmico, obter a melhor despolimerização do bagaço, e na digestão anaeróbia, será avaliar se o bagaço hidrolisado produzirá mais biogás do que o bagaço bruto. Material e métodos. Os experimentos seguirão esse fluxograma, que serão divididos em duas fases. Na primeira fase serão realizados 2 diferentes tratamentos hidrotérmicos, utilizando uma autoclave, que tem a foto dela aí do lado esquerdo. E na segunda fase será realizada a digestão anaeróbia. Para a realização dos experimentos, serão coletados em uma indústria de processamento de mandioca o bagaço e a água residuária do processamento da mandioca. O bagaço será caracterizado de acordo com a sua umidade, fibras de lignina, cinzas, nitrogênio total, carbono orgânico total, e também será utilizado para a análise a microscopia eletrônica de varredura. A água residuária do processamento da mandioca também será caracterizada de acordo com seu pH, condutividade, sólidos, densidade, acidez volátil, alcalinidade total, DQO e nitrogênio total. Então, esses resíduos serão caracterizados e misturados com a água, formando o substrato. O substrato ele será caracterizado antes e após o pré-tratamento hidrotérmico, de acordo com o seu pH, sólidos, cinzas, açúcares, ácido acético, furfural, 5-HMF, xilose, e também vai ser utilizado a microscopia eletrônica de varredura. Para a realização do primeiro tratamento hidrotérmico, será colocado dentro de recipientes fechados substratos compostos por diferentes proporções de bagaço, variando de 10 a 80,7 gramas, e água residuária do processamento da mandioca e água. Ambas irão variar de 100 a 301,97 ml. Essas quantidades elas estão quebradas assim porque nós queremos analisar a mistura através do método do triângulo de misturas. E de modo que a razão sólido-líquido contivesse proporções as mais testadas na literatura. Nós observamos que as mais testadas foram de 5%, 10% e 15%, ficando na região central os 10%, que é a razão sólido-líquida que obteve os melhores resultados em outros trabalhos. Então, esse substrato permanecerá dentro de uma autoclave a temperatura de 120 graus Celsius durante 45 minutos e sob pressão constante de 1 kg força por centímetro quadrado. Essa tabela compõe os 10 experimentos que serão realizados, com a variação da composição da mistura e da razão sólido-líquido que eu já mencionei. O experimento que tiver o maior rendimento de açúcares redutores, ele será repetido. Aqui será repetido, mantendo constantes a pressão e a temperatura de 120 graus Celsius. Porém, o tempo irá variar de 5 a 75 minutos, com o objetivo de encontrar o tempo ótimo desse experimento. Esse experimento aqui eles são realizados em triplicata. Na sequência, será realizado o outro pré-tratamento hidrotérmico, esse denominado de autocatalítico, no qual ocorrerá então a reutilização do hidrolisado líquido rico em ácidos orgânicos que foi obtido no tratamento anterior. Esse será novamente caracterizado e misturado com o bagaço, que novamente será caracterizado, e também misturado com água. Essa mistura que irá compor o substrato,
ela terá a razão sólido líquido ótima, obtido no experimento anterior. Essa mistura que formará o substrato, ela será novamente caracterizada antes e depois da realização do pré-tratamento hidrotérmico autocatalítico, em que o substrato ele será mantido a 120 graus Celsius durante o tempo ótimo obtido no experimento anterior. Na sequência será realizada a segunda fase dos experimentos, que é quando ocorrerá a digestão anaeróbia. Nesse experimento terão 3 reatores principais, denominados de R0, R1 e R2. Os 3 reatores eles terão água residuária da suinocultura, água residuária do processamento da mandioca, sendo que no R0 terá o bagaço sem nenhum pré-tratamento. No R1 terá o hidrolisado sólido ótimo obtido no primeiro tratamento hidrotérmico. E o R2 terá o hidrolisado sólido ótimo obtido no segundo tratamento hidrotérmico. Agora eu vou explicar sobre os componentes necessários para a realização da digestão anaeróbica. Na letra A, ali nós temos os 3 reatores principais, que eu acabei de mencionar, que é o R0, R1 e R2, que é dentro deles que ocorrerá a digestão anaeróbia. A letra B, ela representa um termostato digital para aferir a temperatura e acionar o aquecedor quando necessário. A letra C é a estufa, né? É o equipamento como um todo que irá controlar a temperatura. A letra D são as seringas, que servirão para aferir, para medir o volume de biogás gerado e conduzir os gases dos reatores até os ensaios de caracterização. A letra E são válvulas que, quando fechadas, elas terão a função de impedir a saída dos gases. E quando abertas, elas permitirão a saída dos gases dos reatores até as seringas. Cada reator terá, então, essa válvula para abrir e fechar, permitir e bloquear a saída de gases, e também um manômetro para observar a variação de pressão dentro do reator. Quando a pressão subir, a válvula será aberta e o gás será sugado pelas seringas, até que a pressão volte a pressão antes de gerar o biogás. A letra F é o aquecedor, para manter a temperatura interna em torno de 35 graus Celsius, variando para mais 1 grau para mais e para menos, que é a temperatura adequada para a realização da digestão anaeróbia. E a letra G serão 21 reatores menores, de 7 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura, que eu explicarei então na imagem seguinte. Nos 3 reatores que estão na parte de cima da figura, os 3 A0s, eles serão compostos apenas por água residuária da suinocultura, pois serão processos de controle, que é para verificar se realmente nos outros reatores ocorrerá a produção de biogás devido aos resíduos da mandioca, né, e não exclusivamente por causa da água residuária da suinocultura. Então ele servirá como base para comparar com os demais reatores. Os 9 reatores denominados de H0, H1 e H2, eles serão amostras destrutivas em tamanhos reduzidos, mas nas mesmas proporções das misturas dos reatores maiores, do R0, R1 e R2. Então, né, o R0 e o H0 eles terão o bagaço de mandioca bruto, o H1 e o R1 terão o hidrolisado sólido ótimo obtido no primeiro tratamento hidrotérmico, e o R2 e o H2 terão o hidrolisado sólido ótimo obtido no tratamento hidrotérmico autocatalítico, né? Sendo que todos esses 3 também terá água residuária do processamento da mandioca e a água residuária da suinocultura.
E daí essas amostras elas serão realizadas serão utilizadas para verificar a degradação da matéria orgânica em 3 períodos diferentes e serão realizadas em triplicata. Por isso, cada reator principal terá 9 reatores de tamanho reduzido. Após a conclusão da biodigestão, o biogás e o digestato serão caracterizados e quantificados. Então, o biogás será medido o volume e será verificado a presença de metano, gás carbônico, amônia, ácido sulfídrico. Resultados esperados. Após a realização desses experimentos, espera-se encontrar um método para potencializar a geração de biogás utilizando o bagaço e a água residuária do processamento da mandioca. Na primeira fase dos experimentos, espera-se, através do pré-tratamento hidrotérmico, encontrar o hidrolisado sólido mais despolimerizado. E na segunda fase, espera-se que o hidrolisado sólido ótimo obtido no tratamento hidrotérmico autocatalítico, espera-se que ele produza mais biogás que o hidrolisado sólido ótimo obtido no primeiro tratamento hidrotérmico e também mais biogás que o bagaço bruto. Obrigado pela atenção.